sobre um assunto que eu adoro. Quem me conhece sabe que eu adoro falar sobre isso: espiritualidade. Estou aqui com a minha parceira de sempre, Keriele, desse projeto Lindo Florescer. E estamos com a convidada especial, Esther, que tem um nome belíssimo, né? O nome da minha mãezinha. A Esther vai falar um pouquinho mais sobre ela. Ela é cantora gospel, tem a voz belíssima. Vai dar uma palhinha aqui pra gente daqui a pouquinho. E a gente vai ter um bate-papo muito bacana. Olá, Esther, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você. Quem é você, para o pessoal te conhecer melhor? Olá, meu nome é Esther. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Keriele, minha amiga, e o seu também. Obrigado pelo seu convite. É um prazer estar aqui. E assim, primeira coisa, quero falar que eu sou filha do Senhor. Tenho 26 anos, sou cristã e canto na igreja, que é uma das coisas que eu amo fazer, que é ministrar o louvor. E falar sobre espiritualidade, para mim, é um dos assuntos mais incríveis, porque a gente vai falar sobre Jesus, então, assim, eu acho que, para mim, é muito especial falar sobre Jesus. Sentiu aí a vibe, né, gente? Até a voz dela é uma voz doce. E a gente que tá aqui perto, né, sente... Não sei se você sentiu, né, Manu? Parece que essa menina, ela transborda um negócio diferente. Vocês vão entender um pouco melhor o que é isso. Então, já introduzindo o assunto, Esther, como a Manu disse, você também trouxe, hoje a gente vai conversar um pouco sobre os desafios de ser uma cantora, né? De ser uma cantora que não é filha de um cantor famoso, né? De como é isso, porque eu acho que quando a gente pensa, assim, em executar algo dentro dessa carreira, até da carreira artística mesmo, que envolve esses dons artísticos e tal, né? A gente pensa, assim, que ou você nasce em um lar que te coloca mais predisposta, né? Ou mais com vantagens para estar nesse lugar, ou então você não tem que cantar, você tem que ser outra coisa, que não cantora, né? E eu sei que você também trabalha com estética, né? Você tem um estúdio de estética, então você concilia, né, o dom da música com outras atividades. Mas eu imagino que deve ser desafiador estar nesse lugar. E aí, para a gente começar, eu queria que você nos trouxesse um pouco assim, como foi esse encontro com a música? Você nasceu sabendo que você gostava de cantar, que você tinha uma voz legal para o canto? Qual foi o momento que você descobriu que tinha um dom? Então, a música, ela sempre fez parte de mim, desde criança. Eu sempre gostei muito de ouvir música. E quando eu era criança, eu me lembro que eu participava dos cultos da escolinha dominical, domingo de manhã. E lá a professora sempre cantava, né, para abrir o culto, umas canções. E assim, era um momento para mim mais especial da época, porque quando a gente é criança, a gente acha muito legal a parte da gente estar ali com os meninos. E o lanche também, né? A gente acha importante. Boa! A gente já fica assim de olho no lanche. Só que eu sempre fiquei muito atenta aos louvores. Quando começava a ministrar o louvor, eu já ficava atenta ali para aprender a cantar aquelas canções. Então a música, ela sempre fez parte de mim. E aí, quando eu era criança, eu fui um dia na igreja com os amigos da minha mãe. E lá eu falei assim, quando eu vi os ministros cantando, eu falei assim, um dia eu quero cantar também. E foi quando naquele momento, foi para mim um encontro mesmo de vontade de cantar música gospel, né? Porque para mim, eu achei tão especial aquelas canções. Eu falei, eu quero cantar essa canção um dia na igreja. Então, assim, a música, ela sempre fez parte de mim, desde muito novinha. E você tá falando quando você era criança, né? Que você já estava nesse ambiente. Você nasceu em um ambiente cristão, seus pais. Se você puder contar um pouco pra gente sobre isso. E como foi o seu encontro com Deus? Porque muitas vezes a gente é criado em um lar cristão e não necessariamente é aquilo que a gente escolhe pra nossa vida, né? Aquilo que a gente... Por mais que a gente tenha um exemplo dos pais, alguém que leva a gente, nós temos essa liberdade de escolher. E eu tenho certeza que você fez a escolha, né? Que foi esse encontro com Deus. E como foi isso?
Sim, então, na verdade eu não nasci num lar cristão, né? Porém, a minha mãe me falava que meu pai, antes de se casar, ele já foi da igreja, já frequentou a igreja. Tanto que o meu nome foi inspirado na Bíblia, né? Pelo meu pai. O meu pai já conhecia um pouco da Bíblia, colocou meu nome Esther e o do meu irmão Felipe. Mas assim, quando eu nasci, até então eles não iam para a igreja. Só que Jesus, ele já falava comigo, muito criança, nos sonhos. Eu lembro de eu sonhar... Igual José. Igual José. Eu sonhava que tinha um homem de branco que falava comigo, que tinha me escolhido para salvar a minha casa, que através de mim eu ia salvar toda a minha casa. E eu lembro que esses sonhos ficavam na minha memória, né? Porque eu não entendia quem que era essa pessoa que falava comigo. Porque por muitas vezes eu tive pesadelos onde a minha família ia morrer, né? E no final essa voz dizia para mim assim, do sonho: eu escolhi você, através de você, vou salvar a sua casa, a sua família. Então eu sentia que eu tinha uma missão, já havia um propósito ali desde muito novinha. Só que eu não entendia quem era Jesus, até ser apresentada por uma prima minha, que eu tenho muito orgulho de falar dela, porque ela me apresentou assim Jesus. Ela começou a me levar para a igreja. Ela pagou um encontro para mim da videira, na época ela era da videira, né? E aí ela pagou o encontro, na época, Encontro Kids, para mim estar participando. E a primeira vez que eu fui no Encontro Kids, com aquela canção Aos Olhos do Pai, Diante do Trono, né? No momento ali de envolvimento, a minha prima pegou nas minhas mãos e começou a ministrar aquela canção para mim, Aos Olhos do Pai. Você é uma obra-prima. E ali eu já vi Deus falando comigo através dela. Eu identifiquei aquela pessoa que falava comigo nos sonhos através dela. Então eu fui encontrada por Jesus desde muito nova. Na verdade, ele me encontrou. E a partir daí, a minha vida mudou. Eu tive a certeza que era Jesus que eu queria para a minha vida. Isso você tinha quantos anos? Como é que você era criança ainda? Eu tinha 8 anos. 8 anos. Porque tinha 8 anos. Que legal. Isso te livrou de dores? O fato de você ter tido um encontro com Deus tão novinha, assim, com 8 anos? Porque, por exemplo, eu sou cristã também, mas eu passei por esse processo mais tarde, né? De forma mais tardia. E sempre quando eu penso, assim, quando eu escuto uma história de alguém que se converteu tão cedo, eu fico pensando assim, nossa, essa pessoa deve ter se livrado de muitas escolhas erradas, de muitos dissabores da vida. Isso é real? Pra você, como que foi isso? Você acha que ter aceitado Jesus, ter tido um encontro com Deus tão cedo, te trouxe uma jornada de menos dores? Olha, eu posso dizer que eu tive um livramento de muitas situações a respeito de, por exemplo, envolvimento com vícios, com coisas erradas. Mas eu tive uma vida na infância sofrida. Por quê? Na minha casa, meu pai, ele era alcoólatra, né? A minha mãe, ela vivia numa imensa depressão. Então, assim, acaba que eu tive, sim, os momentos difíceis. Só que foi mais fácil superar esses momentos difíceis por causa da presença de Jesus. Porque conhecer Jesus na minha infância me ajudou a lidar com essas situações. Porque as dores, eu acho que todos nós vamos enfrentar. E eu enfrentei desde nova, mas que me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. E nesse momento de ter um encontro com Jesus na infância, me ajudou a suportar essas dores. Eu tive dores, sim. Porque é difícil você lidar com um pai que você ama muito. Eu sempre fui muito apegada ao meu pai. E ele bebia. E acabava que quando ele bebia, ele perdia o sentido do que ele fazia. Quantas vezes eu fui com ele pro bar, né? E eu via o meu pai ali caindo por causa da bebida. Eu chegava em casa, minha mãe, ela falava muito sobre suicídio, porque a pessoa depressiva acaba se encontrando sem vontade de viver, né? E eu lembro de eu aconselhar minha mãe e falar assim: mãe, Jesus vai te salvar. Jesus é a Novinha, cura. meu Deus. Às vezes nem sabia o que tava falando. Nem sabia o que tava falando. Mas era Jesus. Porque Jesus havia entrado no meu coração. Então, eu tive as dores, mas foi mais fácil suportar com Jesus do meu lado. Já pode chorar ou tem que esperar? Não, já tô aqui, né? A Esther falando assim, é um pouco o que foi da minha infância, né? Que meu pai era alcoólatra e minha mãe, graças a Deus, não entrou num processo de depressão, mas lógico que tinha as lutas dela diária.
E nós também fomos criados, meu pai não deixava minha mãe na igreja, a gente foi criado desde a infância indo na igreja com amigos da minha mãe, com vizinhos, pessoas da confiança, a gente ia em células. Então, assim, você contando... Às vezes ia pra comer, né? Ia pra comer, pra lanchar, mas assim, você falando assim, eu fico emocionada porque foi um pouco do que eu vivi na minha infância, o mesmo cenário que você, e também concordo com você, né? Eu acho que esse encontro com Jesus, e muitas vezes assim no culto, às vezes estava em oração lá e chorava e, né, vinham orar perto de mim e falava que era a presença do Espírito Santo, é o que nos fortalece, né? Sim. O que nos faz não desistir e ser forte, né? Muitas pessoas às vezes não entendem a nossa força, a sua força, tudo que você passou, né? Sim. E eu fico muito emocionada em ver você falar, porque foi bem o que eu vivi também, né? E você hoje cantora, vai contar aqui mais um pouco sobre isso. A sua superação tá em Cristo, né? Com certeza. Amém. E é interessante a gente pensar que também, assim, mesmo tendo Cristo, nós estávamos conversando sobre isso antes de começar o podcast, né? Jesus, ele não prometeu que a gente vivesse uma vida de bonança o tempo inteiro, né? Pelo contrário, ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. E o que eu mais gosto nessa trajetória de Jesus é porque ele se fez carne justamente para dizer que ele sentiu, que ele chorou, que ele sofreu, né? Lá no Getsemane, a um passo da crucificação, ele vira para o Pai e fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Todavia, faça a sua vontade. Então, assim, isso é muito significativo, porque a gente precisa entender que nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. Né? O meu espírito, ele pode permanecer inabalável, ele pode permanecer fortalecido, mas a minha alma ferida e a minha natureza adâmica, quando a gente fala do corpo, da carne, né? Essa natureza que é movida para as dores, porque se a gente for estudar a neurologia cerebral, né? Se a gente for entender um pouco do funcionamento do nosso cérebro, o mecanismo do nosso cérebro é buscador. Né? Tanto que os hormônios de mal-estar, os hormônios de estresse, cortisol, o bendito cortisol, que é o nosso vilão, ele causa mais malefício no nosso corpo do que os hormônios de bem-estar. Então, assim, se a gente for entender a construção humana, é uma construção movida para a dor. E quando você traz um recorte aí da sua história, da Manu, a minha também, né, que por coincidência ou não, eu também tive um pai alcoólatra, né, e a gente faz um apanhado da psicologia. A psicologia fala que o pai, ele é sinônimo de amparo, provimento, ele é a lei, a moral, a regra, mas ele também é o amparo e a proteção, né? E que para que a gente se consolide enquanto ser humano de uma forma saudável, para que a nossa personalidade ela seja construída de uma forma saudável, a gente precisa ter recebido esses nutrientes, principalmente de amparo e proteção. Então, e provimento. Quando por algum motivo essa criança, ela internaliza que esse pai, que era para ser sinônimo de amparo, de proteção e de segurança, ele foi o algoz da história dela, né? E nesse caso ele foi um algoz talvez nem porque ele desejou ser ou por maldade, ele foi porque o álcool, o vício falou mais alto, né? Enfim, a criança ela não tem racionalidade para entender assim, não, o que o meu pai fez comigo diz sobre ele, não sobre mim. Ela vai entender que isso é sobre ela. Né, que é um problema dela, que ela não é boa o suficiente para ser amada. E aí isso, durante a construção da nossa jornada, vai reverberar em várias esferas do ser. Inclusive, quando a gente está lidando com o nosso propósito, eu imagino que com você deve ter acontecido, porque comigo aconteceu, e a Manu também deve ter lidado com isso, aqueles pensamentos intrusivos, disfuncionais, negativos, que passam pela nossa cabeça assim, será que isso é para mim? Será que esse sonho é para mim? Será que não é demais? Será que esse dom é meu mesmo? Será que, nossa, esse desafio é muito grande? Nossa, parece que os obstáculos são maiores. E aí, nesse movimento, a gente acaba, em muitos momentos, e tem muita gente que se perde do propósito que Deus chamou para cumprir, né? Para fazer igual a parábola dos 10 talentos lá. Teve um que enterrou o talento. E esse provavelmente, ele não soube aí lidar com os desafios da alma ferida, né? Então, assim, já começando, gente, cereja do bolo,
A vida com Deus, ela não nos promete a cura integral, né, das nossas feridas. Tem uma parte que cabe a nós fazer, que é o processo do autoconhecimento, né? Sim. E quais são os maiores desafios, Esther, de cumprir o seu propósito? Quando a gente fala da música, ou mesmo quando a gente fala desse lugar, porque eu acho que a vida com Deus, ela traz pra gente essa clareza, essa clarificação do que Deus nos chamou para fazer nessa terra, a gente vai ter desafios. E quais são os desafios que você enfrenta para viver o seu propósito? Então, acho que um dos primeiros desafios que eu enfrento, eu acho que não só eu, né, mas muitas pessoas, é a questão das distrações. Porque a gente está no mundo de muitas coisas, muitas oportunidades. Como a tecnologia se expandiu, a gente vê todos os dias 1000 maneiras para conquistar isso, conquistar aquilo. Então, assim, são muitas oportunidades e são muitas coisas que acabam querendo roubar a nossa atenção, né? E a gente precisa tomar cuidado e filtrar algumas coisas que a gente vê para que a gente acabe não ficando muito tempo ali. Por exemplo, as redes sociais, né? Se a gente não se policiar, a gente passa praticamente o dia inteiro ali, olhando o Instagram, vendo o feed, passando. E a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente não perca o nosso tempo com essas coisas e esqueça de estar vendo as outras coisas da vida. Por exemplo, tem tantas coisas incríveis que a gente pode fazer no nosso dia. Às vezes, agradecer quando a gente acorda pela manhã, agradecer ao Senhor pelo dia. Tem aquele momento ali do nosso devocional, que eu costumo dizer que quando eu acordo, o primeiro momento tem que ser ali com Jesus, né? Então, assim, um desafio muito grande é as distrações que a gente tem que se policiar para a gente não acabar se deixando levar o nosso tempo com as coisas dessa terra. Outra coisa também é a questão do cantar. O desafio é muitas vezes deixar com que a gente cresça o nosso ego. Porque a gente que é adorador, eu falo isso, a gente não tá ali para a gente aparecer, mas é Cristo aparecer através de nós. Nós estamos levando a adoração. Então, é algo para cima, a gente entrega ao Senhor e através daquilo que a gente entrega ao Senhor, o Senhor desce sobre nós com seu bálsamo, com a sua cura. Então, o desafio é a gente não se corromper com os elogios, a gente não se corromper, não deixar que o nosso ego cresça e que a gente acha que a gente é alguma coisa. Porque o dom, ele é o dom que Deus nos entregou. Nós temos o privilégio de servir ao Senhor em adoração. Eu falo que cantar para mim é um privilégio. Eu posso adorar o Senhor com todo o meu coração. E para mim, todos os dias eu preciso me policiar e não deixar com que os elogios, com que aquela coisa venha crescer dentro de mim. Eu acho que é eu, que é sobre mim, porque não é sobre mim. É sobre Jesus. Jesus precisa ser o centro de tudo. E para Jesus ser o centro de tudo, eu preciso me policiar com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu converso. Porque, querendo ou não, as pessoas estão olhando para mim. Porque eu tenho que ser exemplo. Jesus, né, ele foi um grande exemplo quando ele esteve na Terra e ele fala pra gente se parecer com ele. E se parecer com Jesus, a gente precisa buscar nele a essência para que a gente possa viver assim também. Então, é ter cuidado com as distrações, com o ego, com as coisas que a gente às vezes olha no dia a dia e se deixa contaminar, né, no coração. Eu acho que isso é um desafio, é um dos desafios que a gente enfrenta. Pode falar. Isso é tão sério, né? Porque, assim, em muitos momentos, eu particularmente escuto algumas coisas que me causam vergonha, assim. Vergonha da vida gospel, assim, do mundo gospel, né? O que mais a gente ouve são escândalos, né? A música gospel tem virado um comércio, né? Cantores excelentes que levam a gente à adoração, mas que cobram horrores para estarem em eventos, né? E exigem tanto quanto o outro, e tudo bem, são seres humanos, tal como o cantor lá secular. Mas eu ouço você falar e eu lembrei de uma frase do meu avô que ele falava assim: o que você faz soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, assim, e tá tudo bem não ser perfeito,
né? Eu falo muito isso pelos lugares que eu ando, porque eu acredito muito que nós somos seres vulneráveis. Nós somos humanos e a nossa condição humana nos coloca nesse lugar de vulnerabilidade. Então, eu te digo, Esther, tá tudo bem não ser exemplo sempre. Tem horas que a gente, na nossa natureza de alma e de corpo, vai errar, vai pisar na bola, vai fazer alguma coisa que talvez aos olhos sociais é um mau testemunho. Mas o segredo, ele tá muito nesse lugar do elo com o divino, né? E como você disse, Jesus, ele passou por essa terra aqui e deixou um modelo a ser seguido, né? Um modelo de quem eu devo ser. E eu preciso buscar ser esse modelo. Mas entendendo que Jesus é Jesus, era um ser perfeito. E tá tudo bem eu estar aqui na minha imperfeição. Eu brinco muito assim, no dia que eu for perfeita, já posso morrer. Porque, e olha lá, que isso não vai acontecer, porque o único ser perfeito que passou e morreu foi Jesus, né? Sim. E na caminhada, né, nossa, aqui na Terra a gente tem dúvidas, tem dificuldades, né, como bem a Querielle colocou no início, não é só flores, né? A gente tem aí as nossas dificuldades. E o que você diz pra gente sobre a espiritualidade? O que te ajuda para poder enfrentar os desafios da vida que são constantes? Então, primeiramente, eu acho que o que mais, assim, me auxilia a vencer esses desafios na espiritualidade é o meu relacionamento com Jesus todos os dias. Uhum. O meu relacionamento com Jesus me leva a ter uma intimidade. Uhum. A intimidade me leva a entender que eu sou humana, Uhum. como você falou. Que eu sou um ser que sem Jesus já não dá, entendeu? Que eu dependo muito de Jesus, que eu sou totalmente dependente dele. E que eu vou errar sim, Uhum. e que eu posso me achegar ao Pai. Por isso que eu falei no início que eu sou filha. Porque a filha, quando ela tá começando a andar, o filho, né? Ele vai cair algumas vezes. Naquele processo da gente caminhar, vai ter momentos que a gente vai falhar. Só que a mãe, nosso pai, ele não desiste da gente, né? Ele segura e fala assim, vai, deixa eu te segurar, você vai conseguir, levanta que você vai conseguir de novo. E Jesus, ele é esse pai na minha vida. Que todos os dias, quando eu tô caminhando, assim, quando eu vou errar, quando eu erro, ele tá lá, filha, vem cá, senta aqui comigo, deixa eu conversar com você. Eu vou te ajudar, você vai levantar. Eu peço perdão pra ele e ele fala assim, tá tudo certo. Eu vou te ensinar a caminhar agora e eu vou te ajudar. Então, esse relacionamento com Jesus me ajuda todos os dias a enfrentar essas situações. Porque a voz de Deus, ela me diz aquilo que eu sou. A voz de Deus, ela me fala que eu posso caminhar se Ele estiver no centro da minha vida. Que Jesus, Ele tá sempre, Ele é meu amigo para que quando eu possa me abrir, né? Quando eu precisar me abrir, eu posso conversar com Ele. Mas Ele também me fala que nós precisamos uns dos outros. Que eu preciso, sim, pedir ajuda. Às vezes, falo pro psicólogo, né? A gente, hoje em dia, precisa de uma ajuda, assim, de uma terapia. Sim. Quando a gente tá precisando. De um remedinho, se for necessário. De um remedinho, quando for necessário. Porque é para isso que Deus criou as pessoas, né? Sim. É para ajudar, é para uma se ajudar. O que seria de nós sem os outros, sim, né? Então, quando eu tenho esse relacionamento com Jesus, Ele me ensina a ver as coisas que eu não vejo. E Ele me mostra o caminho a qual eu preciso caminhar. E também vai me guiando a qual a necessidade de eu precisar das pessoas para conversar, para me abrir as pessoas certas, né? Então, quando eu tenho Jesus na minha vida, eu consigo ouvir a voz certa que me leva pro caminho. Sim. E muitas vezes a gente tem aquele sentimento do julgamento, né? A gente mesmo, eu até ultimamente, eu falo muito que se eu errei, eu tenho que, né, como você disse, ter um bom relacionamento com Deus para poder pedir perdão e para poder, como se diz, levantar, sacudir a poeira e saber que Deus vai pegar na minha mão e vai me ajudar a levantar e não ficar com aquele sentimento de culpa. Porque muitas vezes eu acho que esse sentimento de culpa que a gente carrega, a gente se distancia de Deus. Porque sim, eu já tive fases de errar, de estar ali amargando coisas do meu erro e me esconder de Deus mesmo, de verdade. Assim, não me sentir digna de falar com Ele, né? Eu acho que a gente, pelo contrário, se a gente tem um bom relacionamento com Deus, a gente vai errar, né? Porque somos humanos, mas a gente vai
ter uma intimidade, assim, como um filho, né, tem com os pais, de chegar a falar, Deus, eu errei, me perdoa, quero, né, caminhar novamente nos seus caminhos e não vou me esconder, né, não vou ter vergonha, não vou ficar me julgando e achando que eu não sou digna de estar próximo de ti, né. E eu acho que a gente também tem que aprender a separar o que é realmente dessa natureza do divino do que é a interpretação humana. Se a gente for fazer assim um compilado sócio, histórico, cultural e até religioso, a gente vive, infelizmente, uma preconização da lei, da moral, né, lá do Velho Testamento. Então, assim, pisou fora da linha, vai ser punido, né? Fez errado, Deus vai deixar de te amar. E eu, particularmente, eu não nasci em um lar cristão, mas eu acabei convivendo muito, porque os meus avós e os meus tios eram. E eu presenciei muitas falas ali na época da infância, da infância e da adolescência, quando eu ainda não tinha nem consciência para racionalizar as coisas dentro do ambiente religioso, de que isso é pecado, ou isso é errado, ou você fez isso, jejuma e ora que você vai ser perdoado. E nada contra, gente. Eu acho que o jejum, a oração, as práticas, elas nos aproximam do divino. Mas o problema é quando a gente passa a estabelecer uma relação com esse Deus punitivo, né? Porque, sim, como qualquer pai, Deus é a lei, a moral, a regra, mas Deus é o amor. E quando a gente fala de um Novo Testamento, a gente fala de um Jesus que desceu. Deus deu o seu filho. Esse filho desce na terra, ele se faz carne, ele se propõe a viver todas as dores que a gente viveu, ele é crucificado por nós, mesmo sabendo que a gente não era merecedor, mesmo sabendo que a gente não era merecedor. Então, quando a gente entende a proporção dessa fala, a gente entende que o amor de Deus, ele é imerecido. Né? É a graça que transborda. E mesmo que eu seja a boa menina que cumpre com o protocolo, com o figurino, mesmo que eu não erre, ou mesmo que quando eu erre eu faça 1 zilhão de jejum, de oração, para poder me restabelecer com esse divino, ainda assim eu não sou merecedora, porque eu nasci em pecado. Então, assim, entender isso, para mim, foi um divisor de águas, porque isso, a relação com Deus, ela está muito atrelada à nossa relação com os nossos pais, com a nossa sociedade, porque nosso primeiro significado de amor, a primeira forma de amar, nós aprendemos com os nossos pais. Então, vou falar por mim. Se eu aprendi com o meu pai que não importa o que eu faça, eu nunca ia ser boa o suficiente, ou que eu tinha que me esforçar muito, ou que eu tinha que agradar muito, ou que eu tinha que ser a boa menina, eu tinha que surpreender, eu tinha que ser a aluna nota 10, a melhor e tarará, tarará. E mesmo assim, esse pai, ele não conseguia ser a segurança, o amparo, a proteção, comigo, a relação com Deus se estendeu daí. Então, eu estava sempre nesse lugar e durante toda a minha jornada cristã por muitos anos, entendendo que se isso aconteceu comigo, a culpa é minha, Deus não vai me amar. Deus não vai me aceitar no céu. Deus vai me mandar para o inferno. Nossa, o que Deus está pensando? Tipo, esconder Sim. mesmo, né? De Deus. E às vezes, esse Deus que a gente idealizou, que a gente vislumbrou, ele vem muito mais dessa construção, dessa educação, dessas dores, dessas feridas de alma, do que, de fato, desse Deus de amor, né? Que entregou o Filho na cruz por nós, né? Sim. Por isso que eu acho que o autoconhecimento, ele liberta, porque é de dentro para fora. Inclusive, de dentro para fora, nessa relação entre criatura e criador, né? E até complementando essa questão do autoconhecimento, né? Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela é uma fonte de conhecimento para a gente. Uhum. Tudo que a gente precisa, a gente tem lá na palavra do Senhor. Uhum. E sobre essa questão da gente entender que Deus é um pai, lá no início da palavra de Deus, em Gênesis, vai falar que Jesus criou Adão para se relacionar com ele no jardim. Uhum. E todos os dias Deus descia para falar com Adão. Isso quer dizer ali que Adão era um ser humano. Uhum. E Deus queria ter com ele aquele relacionamento de ensinar: filho, eu tô aqui.
que você não é perfeito, mas eu estou aqui para te ensinar, para te auxiliar, para te conduzir. E o quanto você precisa entender que você é dependente de mim, né? Porque se a gente não entende que Deus é o nosso Pai e que como filho nós vamos errar, a gente acaba realmente tendo Deus como aquele Deus poderoso que está pronto para nos punir quando nós falhamos, quando nós caímos, né? Só que Deus não é assim. Deus é um Deus de amor. Ele quer nos repreender, mas a repreensão dele é uma repreensão de amor, de ensinar a gente o certo. Assim como a nossa mãe. Quando ela fala, não faça isso, ela está nos prevenindo do perigo, né? Costuma dizer assim, ó, as leis de trânsito, ela nos previne de um acidente, nos previne da morte. Assim também é a palavra de Deus para nós, quando ela nos fala, olha, não roubes, não venha roubar, não faça isso. Ele está te prevenindo de coisas que vão trazer sofrimento para você, né? Porque esse amor que é o próprio Deus, ele quer que você também viva nessa terra feliz. Porque um Deus de amor, um Pai de amor, ele quer dar boas coisas a nós que somos filhos dele. Quanto mais a gente entende isso, quanto mais a gente tem essa questão do conhecer, é mais fácil lidar nessa caminhada, né, com Cristo. É mais fácil até de viver. E às vezes a gente precisa ressignificar esse lugar de amor mesmo, né? Porque quando eu tava com uma depressão, quando eu tava no meu episódio depressivo, eu lembro que eu não tinha mais força, assim. Eu ainda tinha essa figura do Deus punitivo, né? Do Deus que eu precisava fazer para merecer. E eu estava passando por uma jornada de separação, um divórcio, que para mim era inaceitável. E eu acreditava, assim, que Deus, ele ia me levar para o inferno se eu divorciasse. Que eu tinha, a minha função, a minha obrigação era jejuar e orar para que o meu casamento ele fosse restabelecido. E aí eu lembro, né, eu não comia de jeito nenhum, eu tinha um quadro de anorexia, extremamente subnutrida, e eu falava para Deus assim, Deus, eu não tenho coragem de tirar a minha vida. Porque se eu já tenho certeza que eu vou pro inferno, se eu me matar, é que eu vou pro inferno mesmo. Então, assim, eu não me vejo nesse mundo vivendo com essa pessoa divorciada. E eu não quero desejar a morte do outro. Então, assim, me mata. Me leva pro céu, porque assim ele vai ficar livre, eu vou ficar livre desse fardo, e o Senhor... e eu vou morar com o Senhor, porque eu tinha certeza da minha salvação, né? E aí eu lembro que nesse dia eu estava na casa de uma amiga, eu me mudei para uma casa de uma amiga. E aí eu falo muito assim, que nos momentos de dores, é muito importante a gente ter do nosso lado pessoas que nos faz crer quando o nosso coração não acredita. E eu me emociono em falar dessa pessoa, porque assim, foi uma pessoa que pegou na minha mão durante 3 anos e me escutou inúmeras vezes e chorou comigo, e eu contava as coisas para ela 1 zilhão de vezes. E eu lembro que ela só falava assim, Queri, vamos orar? Vamos orar? E aí, às vezes, eu não tinha energia para orar. E ela pegava na minha mão, ajoelhava comigo, e ela conduzia a oração, e aquilo me trazia paz, né? Quantas vezes no quarto do lado, eu chorando, ela ia lá e me abraçava, e pegava na minha mão, vamos orar. E eu lembro, né, que nesse dia, ela fez uma oração comigo, e depois que ela orou comigo, eu adormeci. E quando eu adormeci, eu tive um sonho, uma visão, eu não sei se é um sonho ou uma visão, mas nesse sonho, era como se eu fosse a mulher samaritana. Como se eu estivesse num lugar meio deserto, assim, tivesse um poço de água, e eu fosse aquela mulher samaritana. Hoje eu entendo, né, que eu fui lá para aquele lugar da Bíblia. Só que no sonho, eu estava pegando água, Jesus chegava, e eu falava para ele assim, Jesus... Não, ele pedia de beber, e eu falava para ele assim, eu não posso te dar. Eu não posso te dar porque eu não sou boa o suficiente. Né? Eu não posso te dar porque eu não posso e não me sinto no direito de ter essa relação com o Senhor. E aí Jesus virou para mim e falou assim, tá tudo bem, filha. Tá tudo bem, você tá sem energia para orar? Você tá sem energia para ajoelhar? Você não tem energia para viver? Tá tudo bem. Eu fui na cruz por você. Eu já paguei o preço. Então tá tudo bem. Só deita aqui no meu colo.
E aí, né, no sonho, eu lembro exatamente, assim, que ao mesmo tempo que eu era uma adulta, eu me tornei uma criança. E eu olhava para Jesus, assim, aquela figura do homem, do pai, né, do acolhedor. E eu pensava assim, mas como que eu vou deitar nesse colo? Eu nunca tive um colo, né? Eu nunca tive um colo de um pai para deitar. E aí ele falou, vem que eu te ensino. Esse momento foi o momento mais marcante da minha trajetória. Porque, enquanto psicóloga, eu acredito, sim, que a terapia, né? A terapia, ela liberta. O autoconhecimento, ele é um divisor de águas. Mas, para mim, aquela conexão com a minha centelha espiritual, de saber que não estava no plano de Deus eu ter um pai tóxico, abusivo. Não estava no plano de Deus eu acordar várias vezes à noite e ver um pai alcoólatra agredindo a minha mãe. Não estava nos planos de Deus um abandono. Mas ainda assim, Deus é especialista em reconstruir história. E ele reconstruiu a minha a partir daí. Foi aí que eu entendi que a primeira coisa que eu precisava fazer era ressignificar esse lugar da paternidade. E, consequentemente, ressignificar esse lugar da minha individualidade, sabendo que o meu pai fez comigo não diz do meu valor, né? O meu valor, ele tá no meu Criador e ele me fez perfeita até nos defeitos, até nas características, nas cafubiras, eu brinco assim, né? E tá tudo bem. E pessoas que estão conectadas com a minha essência, com o meu propósito, elas vão me amar como eu sou. E tá tudo bem, né? E os erros e as falhas, eles vão existir sempre. E Deus não vai deixar de me amar por isso. E aí, quando eu falo desse lugar de ressignificar a paternidade, eu acho que é muito importante, porque, assim, enquanto psicóloga, todos os dias eu atendo mulheres cristãs que não querem pisar na igreja, que não querem... Por exemplo, eu atendi uma cliente que ela falava assim, Kireli, se tem eu tô andando pela calçada, se tem uma faixa de uma igreja, eu atravesso a rua. Do tanto que isso me causa dor, tanto que isso gerou ferida. E essa menina era filha de um pastor. Então, assim, a igreja que precisa e deve, e eu acho, não quero generalizar, porque tem muitas boas igrejas, né, muitas boas pessoas cristãs, mas a gente precisa entender que a gente precisa ocupar esse lugar na vida das pessoas, o lugar de cura, né, de chamar as pessoas para deitar no colo do Senhor e de ensinar, porque às vezes... Essa pessoa, assim como eu, nessa visão, nesse sonho, que na verdade refletia minha realidade, não sabia deitar no colo do papai, né? Então, assim, e aí quando eu ouço alguém falando, né, nossa, eu tô frustrada, não acredito em Deus, ou não acredito na igreja e tal, eu sempre falo muito assim, você não acredita na figura do divino, ou você não acredita por tudo aquilo que fizeram com você? Porque as pessoas, elas vão errar mesmo, elas vão fracassar mesmo, né? Mas ele permanece sendo Deus. E a gente precisa entender isso. E ele é um Deus de tanto amor, porque é o único amor que é imensurável. É o único amor que não tem interesse, né? Independente do que a gente passa, né? Tem até uma música que fala, ele continua sendo Deus, né? Continua sendo Deus. Não é porque às vezes a gente está no sofrimento ou a gente está distante que vai mudar alguma coisa, né? Esse ano eu sempre também fui criada, né, com princípios cristãos. A gente ia para a igreja quando criança, teve uma época que eu estava um pouco mais afastada, mas esse ano foi um ano que eu tive mais próximo de Deus e que mais ciclos tóxicos encerraram na minha vida e mais coisas boas aconteceram ao mesmo tempo. E em momentos de desespero, às vezes, assim, de coisas que estavam acontecendo, dando errado, eu sempre pensava, porque a gente acha que Deus está muito distante, né? Que a gente tem aquela ideia de Deus estar lá no céu. Então, assim, enquanto eu tô aqui vivendo a minha vida, Deus não tá do meu lado. Eu vou ter que parar, né? Vou ter que me conectar e ele tá bem longe. Mas, assim, Deus tá do nosso lado o tempo todo. E muitas vezes a gente que não permite, né, que ele entre ali na nossa vida, porque a gente é livre, né, Esther? A gente é livre para fazer nossas escolhas, tá bem escrito na Bíblia, né? Quem é cristão e acredita em Deus, acredita nisso, que nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Então, Deus nos dá essa liberdade justamente para a gente buscar Ele
o momento que a gente quiser, ele está acessível, ele está do nosso lado, mas ele não vai ali querer nos obrigar a gente seguir os caminhos, né, que ele deseja pra gente, né? Às vezes a gente fica sem entender, mas por que às vezes eu faço a escolha errada? Por que tá dando tudo errado? Porque eu tô escolhendo não conectar com Deus e ouvir Ele. Eu tô escolhendo a viver a minha vida aqui nesse mundo pela liberdade que Deus me deu, da forma que eu bem entender, né? E a gente pode errar, sim, a gente pode pensar, se afastar, mas pode ter certeza que se a gente se conectar verdadeiramente, a gente abrir o coração, ele vai estar ali do nosso lado e falar, estava aqui o tempo todo, né? Você que não me estendeu a mão, você que muitas vezes eu estava aqui no cantinho do seu quarto, você me empurrou para fora, fechou a porta e falou, vou resolver aqui meus B.O. sozinha e, tipo assim, né? Acho que Deus... É bem isso, né? Que eu tenho a visão de Deus, que ele tá o tempo todo ali do nosso ladinho, né? A gente acorda, todo dia eu acordo, eu falo, Deus, o que vamos fazer, né? Obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor me deu, por mais difícil que seja, por mais, assim, o problema que eu tenho, eu sempre falo, Deus, o Senhor vai resolver, vai me ajudar a resolver e o que for da tua vontade vai ser feito, né? Acho que essa relação que a gente fala, né, com Deus, é isso, a gente permitir sentir aquilo que é a vontade dele, não sair agindo por nossa vontade e depois ficar, ai, Deus me abandonou, ou, né, muitas pessoas falam isso, né, nossa, tá tudo errado, a partir de agora eu não acredito mais em Deus, porque aconteceu tanta tragédia na minha vida, na vida da minha família, né, mas eu acho que é as nossas escolhas, as consequências dela, e ele tá ali, mesmo tudo dando errado, acontecendo tanta coisa, ele sempre tá ali para nos ajudar, assim, que ele é muito acessível, né, Esther? Sim, Com certeza, né? Em todos os momentos que a gente precisa. É um assunto que nos emociona, né? Porque eu acho que aqui estamos 3 cristãs, né? Falando sobre espiritualidade. Não tem como a gente não ficar emocionada, né? Porque é uma força maior que nos move, o projeto Florescer, os nossos propósitos, né? A gente se conectar com a Esther, trazer ela até aqui. Acho que tudo é o mover de Deus em nossa vida. E a gente tentando levar a palavra dele. Eu costumo falar que para mim é difícil, que eu trabalho com excursão, com vários públicos de várias regiões. A gente não está pregando aqui sobre religião, né? A gente está pregando sobre o que a gente acredita. E o meu Deus que eu acredito, ele é um Deus que ninguém vai tirar isso de mim. É uma coisa que eu acredito e que eu vou levar para todas as pessoas que estiverem ao meu redor. Vai ter pessoas que vão discordar, eu vou respeitar e tá tudo bem. Mas o que eu puder dar de exemplo, de levar e de mostrar que o meu Deus é o Senhor Salvador, que o meu Deus é o Deus que sempre está do meu lado, independente da crença de outras pessoas, quem tiver que conectar comigo pode ter certeza que eu sempre vou levar o nome dele, né? Sem ter vergonha, sem ter medo de pessoas se afastarem de mim, porque isso é uma coisa inegociável, né? É a minha verdade, né? O que a gente acredita, né? Sim. Até voltando aqui um pouco nós fizemos as perguntas, a gente se emociona, sai às vezes um pouquinho dos temas. E eu acho que eu nem tinha que ter contado essa experiência, porque é uma experiência que, de fato, assim, mexe comigo, sabe? Porque eu falo que eu sou a prova real da existência desse Deus. Porque eu não estaria aqui de jeito nenhum se não fosse essa conexão com o divino, assim, Deus é a minha âncora. Eu acho que quando o barco, ele tá à deriva ali, você tem que ter alguma âncora. Para mim, a âncora foi esse relacionamento. E eu só reforçando, né? A gente não consegue amar algo que a gente não conhece. Então, assim, você começou falando, né, de acordar cedo, de fazer seu devocional, a Manu reforçou. A gente precisa dedicar tempo para conhecer, até para a gente saber se faz sentido para a gente ou não, né? Muitas vezes a gente se decepciona porque a gente está pautado num Deus que foi apresentado para a gente, mas eu conheço esse Deus. Eu fui lá e entendi, conheci e experienciei para saber, né, quem ele é na sua essência, até para eu conseguir ter essa certeza de que ele se faz presente porque ele não abandona o filho, né? E é sobre esse assunto, né? O que você acredita que Deus tem te ensinado por meio da sua trajetória musical? Porque eu tenho certeza que a gente fala muito aqui em vários episódios do podcast sobre propósito, né? E tenho certeza que quando é propósito,
a gente aprende e a gente leva, né? Assim, a gente vê a sua luz, né? Quando você canta, né? Eu tive um momento com você em um encontro que a gente teve de mulheres empreendedoras que você cantou. Então, assim, é leve, é uma coisa que a gente vê que realmente é uma luz divina, né? E o que você vem aprendido com esse reconhecimento desse propósito, com essa trajetória que você segue no mundo da música. Então, a primeira coisa em relação à música que eu gostaria de comentar é que na minha infância eu sofri muito bullying na escola por conta da minha cor. Eu lembro que eu era muito excluída, porque eu era a menina negra, né, a menina preta lá da sala de aula, só tinha eu na época que era escurinha. Escurinha, boa! A escurinha. Chegadinha na tinta. A chegadinha na tinta, né? Era eu. E assim, eu via que as pessoas meio que não queriam ser meus amigos. Eu desde muito nova, eu fui muito excluída. Eu já enfrentei essa questão do... Como é que se diz? Da exclusão, né? Então, eu tive que lidar com isso, muito nova. E eu comecei a crescer querendo ser aceita. Porque como eu não era aceita pelas pessoas, eu queria de alguma forma ser aceita. E quando a música chegou na minha vida, que eu comecei a cantar, as pessoas começaram a elogiar. Era a única coisa que realmente elas me elogiavam. Elas falavam, nossa, você tem uma voz bonita. Olha, é diferente quando você canta. Então, quando eu comecei a ouvir isso, eu comecei a falar, nossa, agora eu tô sendo aceita. Então, eu comecei a cantar realmente para querer que as pessoas me aceitassem. Porque eu achava tão legal as pessoas querendo ficar perto de mim por conta dessa questão de cantar, né? Você canta? Nossa, coloca ela aqui no grupo. Porque na época da escola, eu não era escolhida para os grupos. Eu era a última a ser escolhida. Eu tentava ter as amizades com as meninas e elas meio que não queriam muito ser minha amiga. Né? Parecia um negócio até estranho. Eu dizia que eu tinha a história do Todo Mundo Odeia o Chris. Todo mundo odeia Esther na escola. Mas hoje eu entendo que era um propósito de Deus. Porque a música, ela na época, pra mim, foi um refúgio. Mas não, já era uma libertação. Que hoje a música, ela liberta vidas. Quando eu ministro uma adoração, um louvor, eu vejo pessoas sendo curadas. Eu vejo pessoas sendo alcançadas pelo evangelho através da música. Então, assim, a música, para mim, é a maior ferramenta que eu tenho hoje para poder levar o nome de Jesus. Aquilo que lá atrás eu achei que seria uma forma de ser aceita, não. É um instrumento de cura. Hoje eu entendi que a canção, que eu sou dependente do Senhor, que o dom veio de Deus. E quando eu adoro, é Jesus que me usa para adorar. É Ele que vem, que me envolve, que através desse envolvimento as pessoas são alcançadas e curadas. Então, a música para mim hoje é a minha ferramenta de cura, que me curou, primeiramente, tá? Que hoje eu entendo que eu sou a voz que Jesus ele quer usar para falar com essa geração. Então, para mim, a adoração, ela é a arma que eu tenho para poder lutar as minhas guerras. Quando eu estou triste, eu uso a adoração. Quando eu estou passando alguma dificuldade também, eu uso a minha adoração. Que é uma forma de calar as outras vozes. Calar aquilo que, como diz aquela canção Diz, da Gabriela Rocha, diz que amado sou, mesmo que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Então, a canção, hoje em dia, ela é, para mim, ela me curou. E hoje eu tenho usado para curar pessoas também, através da adoração. Você falou da música porque é o seu propósito, né? Mas aí eu quero até reforçar com quem está em casa escutando a gente, que nós, enquanto seres humanos, enquanto espécie, nós temos uma necessidade de encontrar o nosso propósito no mundo, né? O ser humano, ele é movido para esse lugar que é a evolução, que é esse processo evolutivo, a centelha espiritual, né? O propósito. E quando a gente vai estudar um pouco sobre essa importância do match entre quem eu sou e o propósito, né? O porquê que eu fui chamada aqui, ou como eu posso pegar as minhas habilidades, os meus talentos, os meus dons e canalizar com uma necessidade do mundo e ter essa percepção de que o mundo se torna melhor através desse dom canalizado em algo, a gente também recebe,
né? Eu faço um trabalho social num grupo de palhaços e todas as vezes que eu vou, às vezes, assim, é uma rotina pesada da semana, né? Trabalho, casa e tarará, tarará, as 1001 responsabilidades. E chega no final de semana e você fala, nossa, podia ficar aqui em casa, mas eu fiz o propósito, eu vou, né? E aí eu pinto a cara de palhaço e vou. Que eu volto com uma sensação de muito maior prazer do que quando eu tô atendendo e recebendo para isso. E aí, eu acho que todo mundo, quando encontra esse lugar do match, né? O match lá nas viagens, o match lá cantando, o match lá atendendo, isso gera uma produção de dopamina dentro da gente, que gera bem-estar, que gera essa sensação de completude. Organicamente, isso é comprovado, né? Então, nós temos essa necessidade de estar nesse lugar onde Deus nos chamou para estar. Eu lembro de um autor, que é o Viktor Frankl, ele é psicólogo. E o Viktor, ele é judeu e ele esteve preso nos campos de concentração nazista na época do nazismo, né? E ele escreve um livro que chama Em Busca de Sentido. E o Viktor, ele traz um pouco dessa trajetória dele na busca do sentido dele, preso num campo de concentração, judeu, né, em sofrimento extremo. E naquela época, ele diz que começou a levantar um questionamento, que era o seguinte: por que que alguns judeus, algumas pessoas, estão mais preparadas para sobreviver a um fronte, a uma guerra, a um ambiente de desordem, de sofrimento, e outras não? O que esse grupo de pessoas tem diferente desse? E aí, levantando um questionamento, ele montou um laboratório de pesquisa dentro do campo de concentração, ele começou a fazer as análises dele e ele chega numa resposta: quem tem o porquê enfrenta qualquer como. Então, quando nós estamos conectados com o nosso propósito, nós estamos mais preparados para lidar com os infortúnios da vida. A perda de um ente querido, um desemprego, uma dor, um câncer, né? Seja lá qual for a situação, Covid, nós passamos aí por uma pandemia, enfim. Por que ele chegou nisso? Porque os detentos que tinham um porquê, eu preciso sobreviver isso aqui porque eu tenho que voltar para casa, porque eu quero ser um marco religioso, porque eu quero escrever um livro, eu quero criar uma abordagem, como foi o caso do Viktor, que ele criou uma abordagem científica, psicológica, que é a logoterapia. Eram pessoas que estavam mais preparadas para lidar com a dor. Então, assim, para você que está em casa e não sabe qual é o seu porquê, eu tenho uma dica para você. Você já sabe por onde começar. Comece buscando o porquê. Porque não dá para passar por essa vida sem saber o porquê que eu fui chamada para estar aqui. Ninguém não tem propósito, né? Todo ser humano, ele nasce com propósito. E por onde eu começo, Queriele? Olhando para as minhas habilidades, para os meus talentos. Como essas habilidades e esses talentos podem ser canalizados a favor de uma necessidade do mundo. Porque é aí que está o seu porquê, né? Tem gente que o porquê tá lá no meio do mato, indo pro Monte Roraima. Pondo a mochila nas costas. E é muito importante falar sobre isso, porque a gente entra muito no comparação, né? Eu queria cantar lindamente como a Esther, mas não é o meu propósito. Só canto no banheiro. Só canto no banheiro e olha lá. E até ontem eu comecei uma aula de teclado, né? E aí o professor perguntou, você quer também cantar? Eu falei, não, deixa. Não sei nem se eu vou conseguir aprender a tocar, imagina cantar. Mas a gente entender que propósito, ele não tá ligado ao que tá na moda, ao status. Se o seu propósito, seu chamado, né, mulheres, enfim, homens, ou você ser uma dona de casa, do lar, e ter 5 filhos, como no outro podcast a gente comentou, sim, tá tudo bem. O propósito não é sobre um status. É o que você veio no mundo, né? O que é o propósito de Deus na sua vida que você veio no mundo para fazer. Que você faça da melhor forma. Então, se você tem essa conexão com Deus, você vai descobrir o seu propósito, né? O meu propósito, então, é cantar. E esse eu tenho certeza. E eu trabalho com viagens e eu achei meu propósito nas viagens, né? Eu sou farmacêutica, sempre, desde criança, queria trabalhar na área da saúde.
A saúde, eu saio, ela me busca às vezes, né? Agora eu voltei a prestar consultoria, gosto também de estar antenada na questão da saúde, né? De não perder totalmente essa conexão, porque para mim é um propósito também levar saúde para as pessoas, mas eu encontrei meu propósito nas viagens. E é isso, é leve, o propósito é leve. Não pense que é fácil, né? Você trabalhar com viagens igual eu trabalho, é muita responsabilidade, são pessoas diferentes, é muitas coisas envolvidas, mas ao final do dia, assim como você, no seu dia que você vai para se veste palhaço, vai lá do seu serviço voluntário, ao final da viagem, apesar de várias coisas que acontecem, às vezes acontecem coisas que a gente não programou, eu sinto aquela sensação de bem-estar. Esse é o meu propósito, ver as pessoas conectar à natureza, poder ver as pessoas felizes, em comunhão ali juntas, para mim é o meu propósito. Sim, sim. E para quem está buscando se conhecer melhor e fortalecer a espiritualidade, com a sua jornada cristã, o que você indicaria, assim, quais seriam os passos, as dicas para se conectar melhor com Deus, com o divino, com a espiritualidade? Então, acho que a primeira coisa que eu até falei antes é o relacionamento, né? É você orar, é você buscar a Deus realmente não só na igreja, como às vezes muitas pessoas querem buscar Jesus ali só no dia do domingo, porque Jesus, ele é tão acessível, né? Ele não é só aquele que tá lá no domingo de manhã, no domingo à noite. Ele tá todos os dias com você. Ele tá no seu trabalho, ele tá na sua casa. Em todos os lugares ele é muito presente, ele é onipotente, onisciente. Ele tá o tempo todo com você. Então, quando você vai nessa caminhada, para você até em busca desse seu propósito, porque as pessoas têm a vontade de saber qual que é o propósito, né? Eu acho que conhecer Jesus é o início de tudo. Porque conhecendo a Jesus, aquele que te criou, seu criador, ele vai falar para você que é a criatura, o que ele criou você para ser e para fazer, né? Eu acho que você buscar Deus em oração, a palavra de Deus, eu falo que é o nosso maior guia. É importante sim ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela nos ensina muitas coisas a respeito da vida mesmo. Nos ensina como viver uma vida na confiança do Senhor, porque vai vir os problemas, como a gente falou no início, vai ter aflição. Não é porque a gente está aqui falando de espiritualidade que nós não passamos problemas. Meu Deus, nós passamos por muitos problemas. Na verdade, é os problemas que nos faz estar aqui. Os problemas nos motivam a falar, porque a gente enfrentou. Eu acho que tudo aquilo que você enfrenta, você tem autoridade para falar. E nós só estamos falando disso porque nós passamos por muitas dificuldades e situações que nos forjaram a nos tornar quem somos hoje. Então, através da palavra de Deus, é importante o autoconhecimento. Eu acho que buscar, sim, a ajuda de uma pessoa, de um psicólogo, onde ele vai te auxiliar, porque eu já fiz terapia. E eu passei por um momento, uma época muito difícil, e onde a terapia me ajudou realmente a conseguir sair daquela situação. Eu pedi a ajuda de Deus, claro, e também a ajuda de uma pessoa que também tem conhecimento para nos acrescentar, para nos ajudar. Só falando de uma situação, eu passei por um relacionamento muito conturbado. E nesse relacionamento criou muitas feridas, muitas cicatrizes no meu coração. E foi um relacionamento meio que abusivo. Só que através da terapia, através de Deus, eu fui conseguindo ser curada. Hoje eu tô aqui para falar que eu fui curada e eu posso falar com vocês porque Jesus me curou. Às vezes você também tá passando por uma situação assim, e eu falo que eu busquei a ajuda do Senhor, a ajuda de uma pessoa, para conseguir hoje estar falando que hoje eu tô bem para falar sobre isso, né? O nosso para a gente conseguir enfrentar esses obstáculos da vida, eu acho que a gente precisa entender qual que é o centro da vontade de Deus. Hoje eu até falei sobre isso. O centro da vontade de Deus é um lugar que nós ficamos, onde a gente, por mais aflito que nós estamos, a gente não se desanima. Paulo dizia, quando estou fraco é que estou forte, porque Jesus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas.
Então, é nesse lugar do centro da vontade de Deus que você consegue se levantar em meio à dificuldade, que se torna de pé em meio à dificuldade. Então, esses são os passos que eu te aconselharia, que eu tenho vivido isso, né? Que tem me ajudado a estar de pé todos os dias. Essa força que me motiva e a certeza do propósito. Quando você falou sobre a questão da farmácia, né? Gente, essa questão de você ter um propósito é muito verdadeiro, de você não tem que comparar o que você tem com o outro, porque é particular seu. É particular. Ela se encontrou nas viagens, na farmácia. Eu me encontrei na música. Eu adoro ao Senhor e isso me traz alegria. E isso alcança pessoas. Eu vivo por um propósito. Eu levanto todos os dias sabendo que não é sobre mim, sobre a Esther, mas é sobre Jesus em mim, que é a esperança do mundo. Quando eu entendo isso, é mais fácil. Porque eu sou fraca, tenho as minhas dificuldades, mas com Jesus eu consigo entender que através dele eu vou ajudar você que está aí precisando. Sim. Eu adoro o Senhor, por mais às vezes você tá cansado, né, no dia da semana, quando eu recebo um convite para ministrar no sábado, eu, amém, eu vou. Cansada, mas eu vou, porque depois que eu volto mais feliz. Porque assim, eu vejo pessoas ali curadas, eu vejo pessoas ali felizes. Então, meu propósito é o quê? É viver para que alguém seja curado também, como eu sou curada. Então, eu acho que é isso. E é importante a gente também entender que a cura, ela não é um movimento tênue, né? É um processo de altos e baixos, assim. Em alguns momentos da minha jornada, eu já me cobrei muito, assim, de ter que reviver algumas coisas que aos meus olhos já estava ressignificado, elaborado com a caixinha fechadinha, né? Por exemplo, essa relação da paternidade é algo que eu fui entendendo ao longo dos anos, que eu vou ter que viver várias vezes, que em alguns momentos a caixinha vai abrir, eu vou ter que lidar com tudo isso de novo e tá tudo bem, né? E aí, gente, até o ato do perdão, né? Que, tipo, fala-se muito quando a gente fala da espiritualidade, que é importante liberar perdão sobre aqueles que te geraram mágoa, liberar perdão sobre os seus acolhedores, se perdoar pelo que você viveu ou pelo que você fez no passado e tal. E que quando eu ouço isso, parece que a sensação que eu tenho é que o perdão, ele é uma pílula mágica que você toma e aí você nunca mais vai sentir. Basta você orar, pedir para Deus, liberou o perdão, não vai acontecer. Não, o perdão, ele é diário. Então, veio um pensamento, eu libero. Vem outro pensamento, eu ressignifico. Vem outro pensamento, eu vou lá para o lugar do outro, eu faço a separação do que é meu do que é do outro, eu profiro palavras de afirmação sobre o outro e libero. E assim, esse movimento, ele vai fazendo com que você evolua e aquilo que outrora foi dor, agora não gera dor mais. Ou em algum outro momento vai gerar dor, mas você já vai saber o caminho desse processo evolutivo de liberar. E por que eu tô falando isso? É porque senão também a gente se coloca muito nesse lugar da perfeição, né? E que, na verdade, o caminho tem que ser da vulnerabilidade. Como o próprio versículo fala, quando sou fraco é que estou forte, né? Porque aí é nesse momento que eu dou lugar para que algo maior, que a presença do Senhor, o próprio Jesus venha e me aperfeiçoe. Só que quando a gente olha para a nossa construção social, nós não somos ensinados a ser fracos, a ser imperfeitos, a chorar, né? Quando a criança cai no chão, levanta, não chora, nem doeu. Então, o chorar, o estar vulnerável, o reconhecer as minhas fraquezas no mundo que nós vivemos, não há lugar para isso. Mas o Senhor está dizendo, tá tudo bem, está fraco. Só aprenda o caminho. Sou eu que me aperfeiçoo através das suas fraquezas. E quando você olha pro modelo, que é Cristo, e se aproxima desse modelo e anseia por parecer com esse modelo, aí você se completa, né? Sim. Aí você se torna forte, né? Verdade. E a gente está caminhando aqui para o final, infelizmente, né? Mas eu quero saber sobre o seu propósito, que é a música, né? Sim. Teve alguma música que marcou nessa sua jornada? Alguma música que marcou você? Teve sim. Na verdade, teve muitas. Se você puder cantar pra gente um pedacinho pra encerrar, da música. Né? Amém. Glória a Deus. Posso sim. Essa canção que eu vou cantar agora
ela fez parte da minha infância. E na época, quando eu ouvi essa canção, eu me coloquei naquele lugar, porque ela fala que eu quero ser como criança, te amar pelo que és, né? Porque há momentos na nossa vida que a gente fala assim, mas eu sou muito adulto, né? Como se diz, a gente não quer ser vulnerável para algumas situações. E não, Jesus, ele fala pra gente ser como uma criança mesmo. E às vezes a gente precisa ser como uma criança, porque a criança, ela é sensível. A criança, ela é verdadeira. E a criança, quando ela vai pro pai, ela se entrega de verdade. E é isso que Deus quer de nós, uma entrega real e verdadeira de todo o nosso coração. E eu vou cantar essa canção para que você também, quando você ouvir essa canção, que você se entregue como uma criança, porque você tem um pai. Você é vulnerável, mas você tem um pai que vai te levantar todos os dias para que você consiga caminhar nessa jornada difícil, mas que você vai vencer. Pode cantar? Pode. Então tá. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me dependente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor, com seus braços de amor. Amém. A vontade é de pedir pra cantar outra, né? Essa voz maravilhosa. Gratidão, Amém. Esther. Glória a Deus. Eu que sou grata demais pela oportunidade de estar aqui com vocês, de compartilhar um pouco da nossa vida com Deus, né? Como diz essa canção, que possamos ser como uma criança, né? Para Deus, e porque Ele está ali disposto o tempo todo para nós. E que a nossa verdadeira adoração seja as nossas atitudes todos os dias. Como a gente falou sobre cantar. Para mim, o cantar é muito importante. Mas mais do que cantar lá no altar, é as minhas atitudes que vai constar muito mais. É aquilo que eu faço no meu dia a dia. Que as minhas atitudes possam realmente demonstrar aquilo que eu canto de verdade. E é isso, muito obrigada. E que cante, né? Eu lembro a minha avó, ela já é falecida, mas ela, assim, muito humilde, veio da roça, né? Assim, falava super errado, semi-analfabeta, mas, assim, de uma sabedoria ímpar, né? E aí, eu lembro que numa época que quando os meus pais separaram e a minha mãe estava muito depressiva, lá em casa tinha, não sei se vocês já viram aqueles corinhos de músicas de harpa, tipo harpa, né? Só que na igreja da minha avó falava corinho, que eles eram bem pequenininhos, assim, com os corinhos. E aí, lá em casa, tinha vários, assim, porque a minha avó, ela levava, toda vez que ela ia, ela levava um corinho e ela entregava pra minha mãe. E ela falava assim, canta, filha, você não canta. Aí eu lembro que ela falava, ela sempre entregava o corinho, ela falava assim, canta um corinho, ou então canta uma música mundana, mas canta. Mundana. Porque é tipo, quem canta seus males espanta, né? Isso é verdade, isso é verdade. E É isso, né? Muito obrigada, Esther. Mais uma vez, é um prazer estar com você. É um encontro de verdade esse momento. Eu me emocionei muito, sabia que eu ia me emocionar, porque para mim é um assunto, assim,
de extrema relevância. Acho que quem encontra esse caminho está realmente mais preparado para lidar com os desafios da vida, né? E assim, também, gente, obedecendo, né, a religião de cada um que está aí. Enquanto psicóloga, eu até tomo muito cuidado. É a primeira vez que eu abordo de forma tão clara, assim, sobre a minha crença, porque até tem um código de ética, né, que nos priva desse lugar, porque a gente precisa realmente entender que é a minha verdade, mas não necessariamente é a verdade do outro. E aí, assim, com muito respeito, se fez sentido para você, tudo bem, se não fez também, tudo bem, né? Só que eu e a Manu, a gente vem conversando muito de estar nesse lugar para o qual a gente entende que nós fomos chamadas. O Florescer, ele é um projeto que Deus colocou nos nossos corações para levar realmente para mulheres cansadas, sobrecarregadas, que por vezes pensam que desistir da vida é a melhor estratégia, ou porque já não se amam mais, já não se olham no espelho com coragem, com amor, com ousadia, né? Que tem dificuldade de se reconhecer na sua essência, nos seus dons, nos seus talentos, que está o tempo todo cuidando do outro e se esquece de cuidar de si. Então, esse projeto, tanto através das viagens terapêuticas, quanto através dessa mesa de bate-papo, onde a gente tem trazido profissionais, pessoas, mulheres, de diferentes atuações, diferentes dons para conversar sobre diferentes assuntos, ele tem esse propósito: plantar no seu coração a sementinha do florescimento, né, Manu? Sim, e continue nos acompanhando. A gente sempre está falando sobre diversos temas, né? Porque os desafios aqui nesse mundo são grandiosos, né? E foi uma decisão minha, né, e da Queri, a gente trazer Esther para falar sobre Deus, né? Que é o que eu vivo, é o que a Queriele vive, respeitando, né, cada um nas suas religiões, mas a gente trazendo coisas que nos faz bem, né? Que para mim Deus me faz muito bem. Eu acho que eu tenho necessidade de falar sobre Ele, o Deus que eu acredito, o Deus que me move. E estamos aqui para poder trazer muitos assuntos, para poder ajudar vocês, mulheres, independente de religião. Então é isso. Muito obrigada, lindeza. Eu que agradeço. Venha florescer conosco. Tchau, gente.